no contexto geral dessa pequena carta, mas muito valiosa para nós nos dias que nós estamos vivendo também. E para esse tema, então, de maturidade, eu achei também maravilhoso o que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. Essa carta de Paulo a Tito, ela está na Bíblia na ordem depois de 2 Timóteo, mas ela não está na ordem cronológica, né? Ela não foi escrita primeiro do que 2 Timóteo. E junto com 1 Timóteo e 2 Timóteo são chamadas as epístolas pastorais. Nós vamos ver aqui direções a jovens pastores no cuidado da igreja. Amém? Capítulo 2. Todos já encontraram? Então vamos fazer a leitura do versículo 1 a princípio. E depois nós vamos ler versículo a versículo aqui até o 15. Mas para ganharmos tempo e o Senhor ir falando ao nosso coração, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e nós vamos orar. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Amém? Novamente, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã maravilhosa para cultuarmos e exaltarmos o seu santo nome. Cantamos, Senhor, hinos de adoração. Senhor, a nossa semana também apresentamos diante do seu altar como um culto, como uma oferta, Senhor, de aroma suave e agradável à sua presença. E também nesse momento, Pai, nos submetemos à sua vontade, ao seu querer, e cremos que o Senhor vai falar ao nosso coração por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Que o teu Santo Espírito nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração disponível a obedecê-lo. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para receber a sua palavra e nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de santidade e devoção ao Senhor, pela graça maravilhosa que nós recebemos e pela salvação que há em Cristo Jesus. Por isso nós oramos a Ti e te agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Tema para a célula dessa semana: a sã doutrina é essencial para a maturidade. O Evangelho de Cristo Jesus, a sã doutrina dos apóstolos, essencial para amadurecermos. Eu confesso aos irmãos, já vai ser a quarta, acho, mensagem consecutiva agora, né? Acho que a primeira que eu falei foi: Cristo nos deu tudo para uma vida madura, né? E depois falamos sobre viver uma maturidade em meio à perseguição, e agora também a sã doutrina, um manual para a maturidade, ou essencial para a maturidade. E verdadeiramente a palavra de Deus, ela é um mapa de Deus para a nossa salvação e para uma vida fiel a Deus nesse mundo. Ela não apenas vai nos dizer e nos mostrar a condição que nós estamos, né, a partir do início da queda de Adão, mas vai mostrar verdadeiramente quem nós somos, para onde vamos, quem Deus é, como Ele trabalha, como Ele age, como o plano dele, né, para nos salvar, e como Ele nos capacita a viver uma vida nova de devoção e agradável a Ele, né? A sã doutrina vai ser o mapa essencial para nós nesse mundo de iniquidade, andar por essas ruas tortuosas, escuras da vida e desse mundo, em obediência a Deus. Sem ela, querido, não saia de casa. Sem estar fundamentado nessa doutrina tão profunda e maravilhosa que nos salva, né? Não saia de casa, para nós entendermos a dimensão e a grandeza disso. O salmista fala no Salmo 119, 105, que a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos. É a luz que clareia o nosso
caminho. E é verdade. Ela que vai nos direcionar, é ela que verdadeiramente vai trazer luz à nossa vida, deixando claro o caminho a ser percorrido, o caminho a seguir. Ela mostra-nos um caminho de uma vida plena, de uma vida segura, de obediência, e ela mostra a salvação em Cristo Jesus. Esse Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Em 2 Timóteo, nós vemos, na ministração passada, em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado a toda boa obra. Então, essa escritura é totalmente inspirada por Deus. Esse é um dos versículos mais usados para a defesa de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né, totalmente inspirada por Ele, através de homens que escreveram. E ela vai ser útil para quê? Para nos ensinar, vai ser útil para nos repreender, vai ser útil para nos corrigir e para instruir-nos a uma vida justa, a uma vida de justiça, né? E esse conteúdo dela vai trazer o quê? Aptidão para que todo homem esteja preparado para as boas obras, para uma vida de boa obra. E também mostra para nós que o ensino de Deus e as outras pessoas vão se tornar atraente à medida que elas olharem a essa prática dessa sã doutrina e ver ela evidenciada na vida de um salvo, de alguém que essa graça alcançou, que essa graça redimiu. E esse poder não só de salvar, tem o poder de transformar a vida de alguém, de ensinar uma conduta e uma vida íntegra diante de Deus e de toda a sociedade. E nós vamos ver aqui Paulo instruindo Tito, né? A partir do capítulo 1, essa carta, né? Nós lemos aqui o de Timóteo para a introdução, mas nós vamos ver Paulo deixando esse jovem pastor na ilha de Creta. Paulo vai instruir Tito ali a constituir presbíteros naquelas cidades daquela região, para direcionar aquela região com a sã doutrina. Bispos que ele vai dar as qualificações desses homens no capítulo 1, como eles devem ser, assim como também ele fala a Timóteo no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Ele dá a instrução das qualificações que um obreiro tem que ter, né? Marido de uma só mulher, ter os filhos crentes, não ser apegado ao vinho, a lucro desonesto, e vai dando outras qualificações para escolher esses presbíteros, esses bispos. Então, eles têm que ter um comportamento e uma ética cristã. Ele vai instruir a isso. Para quê? Para ali defender, né? Ele tem um propósito de instituir presbíteros ali para proteger a igreja naquela região. Por quê, queridos? No capítulo 1, depois você lê na sua casa, eu quero só trazer um contexto para nós entendermos a finalidade do 2. Então, nós temos que olhar o contexto que está em volta. Então, ele dá essa instrução para Tito instituir presbíteros ali, de acordo com a sã doutrina, porque tem um certo grupo ali de judeus convertidos que precisavam ser silenciados, precisavam ser calados, porque estavam distorcendo a sã doutrina, o evangelho dos apóstolos. Eles estavam ali arruinando, o texto vai dizer, e esse falso ensino estava arruinando famílias inteiras, no capítulo 1. E era um grupo de enganadores, que estavam ensinando por um motivo, ganância, por benefício financeiro. E é um conflito que já vem de outras cartas de Paulo também, ele confronta os judaizantes, que na carta aos Gálatas, por exemplo, ele chega ao ponto de falar que se alguém pregar um outro evangelho que não seja o que ele está pregando, que este seja amaldiçoado. Ele também fala aos romanos, ele fala aos colossenses, repreendendo essa conduta.
E o que é o conflito que eles estavam enfrentando para nós compreendermos? E ele chama ali um grupo, ele fala que deveriam ser silenciados, principalmente no capítulo 1, o dos grupos da circuncisão, que aponta já para esses judeus convertidos, né? Esses judaizantes que acreditavam o quê? Que a lei de Moisés ainda era essencial para a salvação, né? O que é contraditório à mensagem que Paulo está pregando sobre a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então está tendo essa distorção, e isso tem arruinado famílias inteiras, né? Exemplo do que eles, né, aplicavam, por exemplo, eles pressionavam a obrigação da circuncisão nos gentios, né, de fazer isso. A observação do Shabat, que é a obediência ao sábado. Há também a alimentos que não deveriam ser comidos, né, porque são impuros, falando aos gentios convertidos, também trazendo de volta a lei de Moisés como algo que deveria ser feito para a salvação. Então, esse conflito era algo que estava acontecendo. E Paulo deveria, então, instituir presbíteros ali, né, instruindo a Tito, para que eles confrontassem esse ensino que estava ali arruinando famílias inteiras, né? E a circuncisão, põe em Colossenses, para mim, 2:11, a questão da circuncisão é a aliança que Deus tinha feito lá atrás com Abraão, né? De cortar o prepúcio ali dos meninos, né? No 8º dia de vida, como uma marca do povo hebreu, né? Mas nós sabemos que pela graça a circuncisão agora ela não é feita mais de maneira externa e nem por mão de homens. Agora a circuncisão ela é feita, essa marca, no nosso coração. Então Colossenses, Paulo já vai defender isso. Por ele, vocês também foram circuncidados. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Então a circuncisão já não é necessária fazer mais aquela circuncisão feita por mão de homens, aquela marca agora é feita no nosso coração. E Paulo vai defender, né, essa salvação pela graça, esse ensino de Cristo para nós, e estava tendo essa oposição. Então, em oposição à fé judaica, né, os judaizantes, que era cheia de numerosas regras, regulamentos, né, pecados e mais pecados, né, listas de pecados, alimentos proibidos, tidos como impuros, Paulo ele vai confrontar em oposição a isso. E tudo esse ensino ainda com um agravante, benefício próprio, dinheiro, ganância, riqueza, o que quase não se vê hoje em dia, né? Esse tipo de situação, né? Então é interessante o que observar nesse texto. Eu quero trazer essa reflexão, essa introdução para você. Que o interessante é observar o que Paulo quer dizer, o que Paulo quer trazer aqui a partir do 2, defendendo essa causa e por que de instituir homens sérios ali para ensinar. E eu quero já fazer você refletir. O interessante é observar que para os judaizantes, o pecado estão nas coisas externas. O dia mais sagrado que o outro, o alimento mais impuro que o outro, a circuncisão externa feita por homens. E o que vai mudar dentro do caráter de alguém essas coisas? O que consegue mudar na nossa vida essas coisas externas? Deixar de comer algum alimento tido ele como impuro tem poder para transformar o caráter de alguém? Guardar um dia achando que ele é mais sagrado que o outro tem poder para mudar o caráter de alguém? Não. A circuncisão feita por homens, cortar ali o prepúcio, né, do pênis da criança, tem poder para mudar a mente daquela criança? Não. Então, vamos ver esse conflito desse ensino. E Paulo vai trazer sobre isso. Que não é externo a questão, é interno, né? Enquanto o cristianismo ele traz o contrário disso. O pecado não está nas coisas externas. E o pecado vem de dentro de cada um de nós. Marcos 7,15 deixa claro isso para nós.
Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna o homem impuro. Então, vamos só ter essa introdução para que nós compreendermos o que Paulo está querendo dizer. Então, Paulo vai instruir Tito que ele deve ensinar outra coisa. Aqueles homens têm que ser silenciados. Eles estão ensinando e arruinando famílias inteiras, levando as famílias a se preocuparem com coisas externas e tirando proveito financeiramente daquelas famílias. Então, ele vai instruir a ele, constituir presbíteros, para que eles ensinem a sã doutrina, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, a gente entra no capítulo 2 dentro desse contexto. Amém? Aí no 2 ele fala, você, porém, ele já começa, falou para Tito. Ele conta ali como que está, quem deve ser silenciado, como ele vai instituir os presbíteros, e agora vai falar assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, Tito, você não vai falar essas coisas que nós estamos vendo por aí, que está arruinando famílias inteiras. Você vai falar o que está de acordo com a sã doutrina. O evangelho que tem poder para mudar a vida de alguém. O evangelho que você me ouviu, né, pregar. O evangelho que Jesus ordenou lá no ID, né, em Mateus 28, 19 e 20. Ele fala de ide, fazer discípulos em todas as nações, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então ele vai dar uma direção para eles. E esse evangelho de Cristo tem poder para mudar a maneira de pensar das pessoas, os seus comportamentos. E nós chegarmos a ver os frutos de uma vida transformada. A evidência do poder do evangelho de Jesus, da sã doutrina dos apóstolos, dessa palavra que é viva e eficaz, né? Que é mais afiada que uma espada de dois gumes e vai penetrar, né, alma e espírito juntas e medulas e sonda a intenção do coração. É esse evangelho que vai transformar. Não são coisas externas aplicadas por homens. Então ele vai defender isso para nós. Nós devemos pregar esse evangelho. O evangelho da salvação pela graça. O evangelho que traz a transformação por meio do Espírito. Ele vai nos ensinar a obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Vai atar as leis no nosso coração. Então, Paulo vai dar algumas instruções aqui, a princípio, de ética cristã, falando, pontuando sobre o comportamento cristão. E lá no fim desse capítulo, ele vai meio que concluir, no meio do 2, o 3, ele vai concluir de onde sai a instrução para se comportar dessa maneira. Nós vamos ver agora a partir do versículo 2. Vamos notar que essas instruções que ele vai dar, nenhuma é externa. Você há de convir comigo na leitura de cada versículo a partir do 2, que ele não vai apontar para nada externo. E sim para comportamentos do nosso dia a dia, do nosso eu. Ao 2. Então você fale, o que está de acordo com a sã doutrina. Aí começa. Ensine, quanto aos homens idosos, vou ler na versão ARA. Muda lá para mim, eu peguei uma outra versão aqui. Para ficar igual no telão, fazer favor, Albert. Acho que é a área. Quanto aos homens idosos, que sejam sóbrios, temperantes, respeitáveis, sensatos, prudentes, sadios na fé, no amor e na constância. Ele vai começar instruindo aos homens mais velhos, como que devem se comportar. Ele está repreendendo o falso ensino e trazendo aqui uma ética, uma conduta cristã. Então ele começa a falar que os homens mais velhos têm que ser sóbrios, temperantes, né? E aqui vai falar também com relação ao uso do vinho, eles devem ser sóbrios, moderados com o uso disso, no contexto, né, da lição que ele está aplicando aqui, mas também deve ser moderado em todos os prazeres dessa vida.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o que Paulo fala aos Coríntios. E ser sóbrio é estar consciente de como nós devemos nos portar diante de cada situação. Muita coisa é lícita, mas não convém. Então, para um homem maduro, um homem sóbrio, né, pelos homens mais velhos ainda, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja do Senhor, tem que ser sóbrios. É o que se espera de alguém com mais experiência. Sim ou não? Aí continua falando que tem que ser respeitável, no sentido de honestidade. Os homens mais velhos têm que ser dignos de respeito. Homens sérios. Isso se ajusta, né, à conduta que nós jovens esperamos dos mais velhos. Que eles sejam respeitáveis, que eles sejam honestos, dignos de respeito. Né? Homens sérios não é ser carrancudo, não confunda um cara ser fechado, carrancudo, com seriedade, com um homem que tem uma integridade, ele sabe a hora de brincar, sabe a hora de falar sério, sabe a hora de corrigir, sabe como se portar em cada lugar da sociedade. É um homem maduro porque ele representa algo, ele é um cristão. Lá fora ele representa algo grandioso, e é assim que nós devemos nos portar. Ele fala que também temos que ser, os homens mais velhos, sensatos, prudentes. Prudente com todas as coisas que nós fazemos e com cada atitude. Prudente é ser autodisciplinado. Prudente é ser mestre de si mesmo. Você não vai permitir que nada te domine, irmão. Isso é o que se espera de um homem maduro. É o que se espera dos mais velhos dentro do convívio dos santos. Né? Que eles sejam disciplinados, mestres de si, não são levados por qualquer engano, por qualquer vento de doutrinas erradas, de mentiras, não são influenciados por qualquer coisa ou outra que os tire do caminho do Senhor. São disciplinados na sua vida espiritual, são conscientes dos seus atos, têm um controle emocional em dia. É o que se espera de olhar para os mais velhos. É o que os nossos filhos esperam de olhar para nós. Ver homens equilibrados dentro de casa. Não é aquele que se descabela, fica louco, preocupado porque teve uma semana ruim. Não é porque teve uma enfermidade, uma dorzinha aqui ali que se desespera, perde o controle. Os filhos vão se sentir seguros perto de um homem assim, que não tem esse controle emocional em dia, que se esconde das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Não sabe como administrar, como bater de frente e resolver as questões. É o que se espera dos homens maduros, dos mais velhos, que eles sejam conscientes dos seus atos, controlados emocionalmente. E aí vai falar de 3 outras coisas. Sadios na fé. Por que ele ressalta esse sadio na fé? Porque o contexto da batalha aqui de instruir presbíteros lá é para silenciar uma fé em coisas que não salvam. Então, ser sadio na fé é ter uma fé saudável. Qual que é a fé saudável? Uma fé que une o homem a Cristo. Uma fé que redentoramente une o homem a Cristo. Salvo pela graça. Não tem outra maneira de ser salvo. Não é por obras para que ninguém se glorie. É em Efésios. Então, uma fé saudável é uma fé convicta na obra redentora de Cristo na cruz, no qual você consegue, você adquire ela, pela graça de Deus, que acrescentou fé no seu coração, que te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo e determinou isso para a sua vida. Então você é salvo pela graça. Ele colocou fé no seu coração para crer em quem ele é. É dom de Deus, fé é dom de Deus. Então ele colocou essa fé no teu coração. E quando você compreende que é o que ele fez na cruz que te salva, você tem uma fé sã, uma fé sadia. E você sabe, não é pelo que eu fiz, é pelo que ele fez naquela cruz que me garante a salvação. Então quando alguém pergunta, você tem certeza que você é salvo, Miguel? Eu tenho. Ah, mas você é um pecador. Eu sou.
Sou pecador, mas é por isso que eu creio, porque o que ele fez na cruz, Jesus pagou pelos meus pecados. E isso me garante a salvação pela fé nele. Eu creio que ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e eu creio no meu coração nisso, então eu sou salvo. A palavra de Deus me garante que eu sou salvo. Então eu tenho uma fé sã, uma fé sadia. No amor, que é um amor sacrificial, um amor ágape, é o que se espera dos mais velhos. Um amor uns pelos outros. Um amor por Cristo, por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Temos que estar fundamentado nisso. E na paciência, dentro ainda desse versículo 2. E a paciência aqui para um homem mais velho, né? É a força, o propósito do coração para viver uma vida cristã até o fim. É o propósito para viver uma vida cristã independente de circunstâncias, pois ele é maduro, ele tem uma fé saudável, ele é cheio de amor, ele compreende que dificuldade nada vai separar ele do amor de Deus, e ele continua constante, perseverante até o fim. Paciência em meio à dificuldade. É o termo grego para constância e perseverança. Essa faz parte da conduta que Paulo está instruindo a Tito a lembrar os homens mais velhos. Então está fundamentado nessas coisas. Né? E paciência também é um fruto do Espírito. Amém? Então o que se espera dos homens mais velhos? É o que os mais novos esperam também de ver. Né? O Evangelho na prática sendo atraente aos olhos dos mais jovens. Que conduta reta, que homem íntegro, que homem justo, que homem forte. Nada abala esse camarada. Está ali, né, constante, convicto, uma fé sadia. Sabe brincar na hora certa, mas é sério com suas atitudes, com a vida cristã. Ele é responsável. Eu quero me espelhar nesse camarada aí. Eu quero seguir como esses mais velhos que até hoje, né, contribuíram para que essa palavra chegasse até nós. Amém? Aí no 3 ele vai falar para as mulheres experientes também. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. Paulo direciona as mulheres mais velhas a viverem de uma maneira muito semelhante aos dos homens mais velhos. Mulheres maduras são reverentes à presença de Deus, são reverentes ao comportamento na sociedade, são comportadas, sabe? Comportadas em todos os sentidos. Não é que uma mulher pode se portar, comportada no falar, comportada no vestir, comportada no tratar com o esposo, com os filhos, discretas, né, em tudo que fazem, né? Essa é o que se espera, são sóbrias. E aqui fala não apegada ao vinho. É feio ver mulher se embriagando, não é, gente? Você passa às vezes nas ruas e vê assim, né, aos bares, né, mulherada bebendo, uns caindo. Se para o homem já é feio, para a mulher é mais ainda. Então não devem ser apegadas a muito vinho, tem que ser sóbria também na sua conduta, dedicada às coisas espirituais, serem santas, como as mulheres do passado, né? As santas mulheres do passado, que de tão moderadas, comportadas, discretas, reverentes que eram, como Saraí, né? Ela chamava Abraão de Senhor, seu esposo de Senhor, tamanha reverência, né? E ele chama atenção para algo diferente dos homens aqui. Que as mulheres não devem ser, as mulheres mais velhas, caluniadoras. O que é isso, pastor? Você já viu lá no seu bairro, na sua rua, alguma câmera de segurança móvel na porta da casa? Hã? Aquela vizinha que sabe da vida de todo mundo? Não deve ser fofoqueira que fala. Caluniador é isso. Fofoqueiras. Não deve ser. É horrível, né? A fofoca no meio cristão, a fofoca no meio da vizinhança. E ele se refere às mulheres mais velhas.
Então tem que tomar cuidado aí com a fofoca, mulherada. Tomar um cuidado. Não que os homens não façam fofoca, mas eu acho que só o fato dele citar aqui, eu acho que o lado feminino deve ter mais. As mulheres vão ficar bravas comigo aqui. Amém? E fala que tem que ser mestres de si também, com base em sua integridade e também em controle emocional. Vai ser um exemplo de conduta. E segue um propósito aqui direcionado. É interessante que o fim do capítulo 3, a mulher mais velha ela deve se comportar dessa maneira para ensinar as mais jovens, o texto vai dizer. Versículo 3. Sejam mestras do bem. Aí agora o 4. Exemplo para as mais jovens. Não tem uma necessidade das mais velhas se comportarem aqui, dessa maneira. Ao 4. A fim de instruir as mais jovens, recém-casadas, amarem o marido e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que responsabilidade das mulheres mais velhas com as mais novas. Né? E isso aqui é extremamente necessário. Não? Se antes já era, nos dias atuais é mais ainda necessário. Pastor, será que tem que ensinar para as mais jovens que tem que amar o marido? Tem. Pior que tem. Tem que ensinar que tem que amar e respeitar. A expressão do amor ao homem vai ser sempre respeito. O homem ele vai necessitar de respeito, ser respeitado. Então, a maior forma de uma mulher demonstrar amor ao seu esposo é o respeito que ela tem por ele. Isso vai ser a maior evidência de amor, compreendendo que na base cristã da sã doutrina, o homem é o cabeça da mulher. O homem é o sacerdote do lar. O homem é responsável pela integridade física, provisão e espiritual e física da família. Então ela compreende essa responsabilidade, mas o alfa tem que compreender primeiro que ele é o responsável por isso. E não deixar ela fazer tudo o que ele tem que fazer e depois querer o respeito que ele não se dá o respeito. Né? Não faz por onde também, né? Não colabora com nada. Então a esposa ela vai demonstrar o amor através do respeito. E tem que amar os filhos, então tem que ensinar isso. É um amor demonstrado o quê? Ao afeto, né, dos filhos, a correção quando tem que corrigir. Os filhos, apesar de não entender que a correção é a demonstração de amor, mas quando corrige, quando chega na vara ungida, irmão, é porque ama. É corrigir para que no futuro não venha dar problema. É demonstração de afeto, cuidado, educação, correção. Deus corrige o filho que ama. Os pais têm que fazer a mesma coisa. A palavra de Deus diz que a vara tira a loucura da criança. Então, se você está dando trabalho, está dando uma de doido lá dentro de casa, arranca a varinha, unge e tira a loucura de uma vara. É errado, pastor. Não pode bater. Pode, se é pai, se é mãe, bate. Mas sabe, né, fazer. Mostra o erro, aponta, né? Você não vai espancar, não vai torturar a criança. Você vai corrigir. Ela tem que saber que a autoridade do lar é você e sua esposa. Vocês são autoridade, senão daqui a pouco eles mandam e nós obedecemos. Se deixar por conta. Então tem que ensinar a importância das mulheres ensinarem isso. Né? A serem sensatas, né? Vai falar também aqui, fala de novo, de prudência, autodisciplina, mestre de si. Vai falar para ser honesta. Característica de honestidade é característica de quem é decente. Você é decente, você é um cara honesto. Né? Tem pureza, é moralmente irrepreensível. Você sabe da moral de um cristão, quem você representa, sua vida é um culto. Você é honesto longe dos olhos da igreja, mas dos olhos de Deus não tem como você esconder, talvez, coisas erradas que faz. Então é honestidade. E fala de amor e fala também aqui algo pontual aqui que é interessante. Mesma maneira que fala das mais velhas de não serem caluniadoras, fofoqueiras,
Por que fala para as mais novas que tem que ser boas donas de casa, será? Será que as mais novas querem ser boas donas de casa? Ou será que não? Será que elas sabem cozinhar hoje, irmão? Ou vão viver só de iFood? É necessário a conduta cristã. Mas que tem a ver, né, com o falso ensino lá? Nós vamos chegar lá. Ele está dando instruções aqui de como um comportamento cristão de acordo com a sã doutrina. Ele falou, você, porém, fale da sã doutrina, em que ensine os mais velhos isso, ensine as mais velhas isso, que essas mais velhas têm que se portar assim para ensinar as mais novas a fazerem esse tipo de coisa aqui. Inclusive, ser boas donas de casa. A casa não se limpa sozinha. Né? Não vai orar que essa casa fique limpa. Vai ter uma vassoura lá esperando, um rodo, um balde. E o marido dá para colaborar também, não cai a mão. Né? Junto. Hã? Tá certo. Eu vou parar por aqui. Amém, irmãos? Dá para colaborar aí. Principalmente, estava falando, né, com um jovem esses dias, um casal novo. O casal novo vai ter que ter essa parceria. Eu lembro de mim, da Dani, quando nós casamos, e a Gabizinha bebê, nós tínhamos conseguido construir a nossa casinha lá em Santo Antônio, e ela chegava do trabalho, da Romeira, trabalhava no mercado, e nós pegávamos no serviço. Eu ia cozinhar, que é o que eu gosto de fazer, e ela ia fazer a limpeza da casa e cuidar da bonitona ali. Trocar a fralda, limpar, dar mamar, depois dormir. Então, quando ela terminava de passar o pano, fazer o banho nela e tal, eu já tinha terminado a comida, de fazer a comida estava na mesa, nós jantávamos juntos, colocávamos uma bonita para dormir, tínhamos tempo para nós namorar, não. Isso é benção. Tem que saber administrar o tempo. Então, é coisa que tem que ter noção. E é um caminhar junto da questão. É glória, não é benção. Então, tem que contribuir. Tá? E aí o texto vai falar que tem que ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa. Não pense que você vai ter casa e casar e não vai limpar, irmão. Irmãzinhas. A limpeza vai ter que acontecer, a não ser que você tenha condições financeiras de contratar alguém para fazer esse trabalho. Tá? Mas uma hora ou outra vai sobrar para você e não ter o que fazer. Tá? Vai falar também para ser bondosas, amáveis, que vai se encaixar em ser caridosas, né? As mais jovens têm que ser bondosas, sujeitas ao marido, né? E aqui fala que tem que se sujeitar ao marido. E quem vai ensinar isso, essa sujeição aos maridos? As mais velhas, a palavra de Deus também. Então, o propósito das mais velhas ensinarem tudo isso às mais jovens chega no fim do capítulo 4. E fala ali para nós, olha que interessante isso. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, mas tem como então a palavra de Deus ser difamada por meio de um mau comportamento? Sim. Você acha que o comportamento meu e seu de um cristão meia boca lá fora não difama o evangelho? Nós não vemos quantos escândalos no meio do evangelho aí que difamam o cristão antigamente? Só o nome, né, de um cristão, de um crente, para fazer um cadastro em alguma loja, era suficiente para a pessoa abrir o cadastro. Hoje, se falar que é cristão, eles vão puxar a capivara mesmo daí com força, para ver se não tem nada ali. De tão manchado que fica a coisa. Por quê? Por causa de caráter, por causa de comportamentos. Então, nós devemos nos comportar como cristãos genuínos, verdadeiros, que andam de acordo com a sã doutrina. Então, as mais velhas instruem as mais novas obedecem, aprendem, vivem de uma maneira correta, assim os homens também. Aí vai falar quanto aos mais moços, versículo 6. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ele vai resumindo o pacote aqui, mas é a mesma questão dos outros acima. O mesmo comportamento, mesma ética para nós. Em todas as coisas, os mais jovens, os homens, têm que ser criteriosos. Como? Lembrando daquilo que vocês estão sendo ensinados.
no meio da palavra, que é certo. Você sabe que é errado roubar, que é errado matar, que é errado cobiçar. Um monte de coisa que você já está careca de saber, né? Errado. Agora você consegue ser criterioso, ser prudente, né? Fugir da aparência do mal, às vezes, consegue aplicar tudo aquilo que tem sido ministrado na sua vida e que essa sã doutrina tem poder para te aperfeiçoar e fazer você ser levado a uma vida santa. Mas eu tenho que ser o quê? Jovem, diligente, constante, comprometido, dedicado, esforçar para mostrar realmente a salvação que eu alcancei em Cristo Jesus. Que eles vão conhecer as árvores pelos frutos. Mas continuo vivendo do mesmo jeito, da mesma coisa, não aprende, não muda, não transforma. O Evangelho de Cristo, ele transforma. O Evangelho de Cristo, ele tem poder para transformar a vida de alguém. Amém? Então, os mais jovens, tem que exortá-los para que eles sejam criteriosos. Aí vem o 7. Aí ele joga a responsabilidade no colo de Tito. E na minha e na sua agora também. Porque ele traz a responsabilidade para aquele que está ensinando ali. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Chama a responsabilidade para ele ou não? E aí, como que nós estamos com relação a isso? Pessoalmente, eu e você temos que ser o exemplo de que essa palavra está surtindo efeito nas nossas vidas, evidenciada num padrão de boas obras, que é o que Timóteo também fala. Paulo fala a Timóteo, que toda a palavra vai corrigir, vai exortar, vai instruir na justiça, para que todo homem seja apto para toda boa obra. E aí, como que está na nossa vida cristã, homem e mulher, né? Como que está isso aí em nós, essa responsabilidade para tornar-nos pessoalmente exemplo para os outros, no ensino, na integridade, o ensino que tem que mostrar integridade e reverência, aquilo que isso aqui representa. Né? Por isso que dá aquele temor na hora de falar aqui em cima do altar, na hora de falar sobre a palavra da salvação, porque nós vivemos verdadeiramente aquilo que pregamos, é visível em nossas vidas, nós somos verdadeiramente, como o apóstolo Paulo fala também, cartas vivas. Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que se espera de nós aí fora. É o que os nossos filhos esperam de nós também. É o que os nossos amigos esperam de nós. Ver esse evangelho tão eficaz, atraente. Fala, que vida digna, que povo alegre, que família bonita, que marido que ama e respeita a esposa e vice-versa, que filhos obedientes aos pais, que exemplo nas escolas essas crianças são obedientes, né? Os professores vão lá pegar o boletim, elogiam. Conduta cristã, ética cristã, comportamento de cristão na sociedade. É o que se espera de cada um de nós aqui. Pessoas maduras que transformam a sociedade com a sua conduta e maneira de viver que vai ser atraente aos olhos dos outros. Você pensa nós falar de Jesus e fazer tudo o contrário? Vai lá e fala de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, mas ele não conseguiu fazer. Porque daí a pessoa olha e fala, mas ele não é liberto, ele não respeita, ele não ama, ele é corrupto, mentiroso, é ladrão, desonesto. Mas bate, não fecha a conta, não. Não fecha a conta com a sua doutrina, não. Com o que ele prega, não. Então vão ter do que falar. O adversário vai ter do que envergonhá-lo. Mas aqui fala, se você tiver essa conduta, né, tornar um padrão de boas obras do ensino, na integridade, reverência,
tendo uma linguagem sadia, sendo irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Chega, gente. Chega de ficarem falando mal dos cristãos por causa de um bando de meia boca que existe. Nós temos que parar de ser meia boca. Cristão, mais ou menos. Cristão morno, o que acontece com os mornos? Amém? Então ele chama Tito à responsabilidade, que ele pessoalmente tem que ser o exemplo para os jovens, no ensino, na integridade, na reverência, para que não seja envergonhado. Aí no 9 vem falar de escravo. E vai falar assim aos escravos, aos funcionários, vamos falar hoje assim, né? Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Quem consegue fazer isso na empresa que trabalha? Está dentro desse padrão aqui, de obediência ao seu patrão, dando a ele motivo de satisfação? Faz isso para mim, faz você. É o vídeo que nós estamos vendo agora, né? Chegou tarde, hein? Porque tem que chegar cedo, é você que é patroa. Gente do céu. Tá feio o negócio, né? Tem café? Você viu? Você já deve ter visto esse meme, né? Ele pega o café da mão da patroa assim. Eu vou te mandar embora. Eu não vou! Eu ri daquilo lá, mas é verdade, irmão. Hoje o patrão tem que abaixar a orelha quase porque não tem um joga. E aceitar um monte de coisa. Só que um cristão tem que ser diferente. O cristão ele tem que ser obediente, dar motivo de satisfação, não responder, não furtar. Não furtar é não roubar mesmo. Não roubar o patrão. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Novamente vai trazer a responsabilidade de refletir o que a sã doutrina ensina. Mas como é difícil ver isso, gente. E como é difícil se comportar dessa maneira. Por quê? Porque você vai lutar contra a emoção, a raiva, a carne que grita dentro de você. Os primeiros 3 meses na empresa é a melhor empresa do mundo. No quarto é mais ou menos. Num ano já não presta. É por aí que funciona. É uma insatisfação terrível. E aí o nome, né, de Deus, o Evangelho, fala, mas esse funcionário falou que era crente, convidou para ir na igreja um monte de vezes, mas não me respeita, me xinga, né, falta, me dá trabalho. Eu não vou na igreja desse caboclo, não. Mas estão ensinando tudo errado. Está ensinando essa doutrina que Paulo está repreendendo aqui no capítulo 1. Entende o que você representa? Então nós precisamos ter essa seriedade no nosso coração. Amém? Nossa conduta tem que corresponder com a nossa fé. Nossa vida em casa, no trabalho, na escola, tem que corresponder com aquilo que nós somos aqui dentro. Aqui dentro nós somos os santos. E lá fora nós somos o Corinthians. Estou brincando. Só para ver se você está ligado aí. Entendeu? Aqui dentro você é o cara. A esposa fala, que marido massa que eu tenho, exemplar que eu tenho. Na hora que pisa lá fora, fala, ixi, mudou. O negócio pegou, vou voltar para dentro. Amém? Então vamos fazer assim, amados. Aí ele vai trazer aí a conclusão aqui, começar a aplicar isso a partir do 11. Porque ele falou de conduta, mas não estava falando de instituir presbítero. Ele não estava falando de repreender o ensino de circuncisão, de salvação por obras, em vez de salvação pela graça, que esses caras tinham que ser silenciados. O que tem a ver com tudo esse comportamento aqui? Está dando uma aula de ética para nós, de comportamento na nossa casa? Aí nós vamos ver no 11, Paulo começa a trazer a clareza dessa questão para nós. E tudo isso está fazendo parte do ensino e da graça que nos alcança. Tá? A graça, ela não só nos salva, mas ela também nos ensina. E o versículo 11 vai dizer isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Disso aqui, nós não temos dúvida, né?
que ela se manifestou para salvar, porque nós somos salvos pela graça, pelo que Cristo fez naquela cruz. Aí 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então aqui começa a declaração teológica de Paulo sobre o capítulo 1, o que ele quer dizer nessa carta Tito aqui para nós, né? Tudo que está descrito nessa carta agora ele vai começar a trazer a conclusão, uma reflexão maior, e no 3 ele vai continuar falando de uma conduta cristã ainda. A sã doutrina, então, ela ensina o quê? Que a salvação é pela graça, que é o favor imerecido de Deus, e que não só ela nos salva, mas ela também tem poder de nos transformar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Agora ela tem poder de transformar. E é de fora para dentro? É de dentro para fora. O Espírito Santo vem habitar dentro do homem. Então, não é algo externo, como eles estavam ali. O pecado estava nas coisas externas. Aqui é operar de dentro para fora para nós. A graça de Deus vai se manifestar e nos ensinar, né, a renegar a impiedade, ou seja, os pecados, as paixões desse mundo. Por meio de quem? Do operar do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós não só recebemos uma graça salvadora, mas esse Espírito é o que nos ensina todas as coisas. E ele vai nos moldando, fazendo obedecer nessa circuncisão que acontece no coração. A obediência está agora dentro de nós. É o Espírito do próprio Jesus habitando em nós e fazendo-nos levar a uma vida de santidade. Não é pesado obedecer a Deus, é amor. Nós sabemos que é o correto. E ele nos dá poder para obedecer, nos dá poder para renunciar às paixões que outro tempo não. É a luta de Gálatas 5, né? 16 em diante ali. Que a carne milita contra o espírito. Mas esse espírito dá poder para vencer, né, as coisas da carne. Então essa graça, ela vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. Então ela se manifesta dessa maneira. A graça que te salvou, Miguel, também tem poder para te transformar. A graça que salvou e te tirou daquele mundo pecaminoso e que tem te dado uma nova oportunidade, né? O velho homem morreu, nasceu um novo em Cristo agora. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? É evidenciado nessa obra redentora magnífica que Deus faz em nós. É uma graça tão extraordinária que ela tira você de um mar de iniquidade e ela ilumina os seus passos. Ela te dá um coração obediente, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e faz você ter prazer e satisfação na lei do Senhor, em Cristo Jesus. Então ela se manifesta não somente para salvar, mas para educar. Por isso ele está dizendo aqui essas características de conduta e ética cristã que precisam ser vistas. Alguém que nasceu de novo tem que andar nessa linha de raciocínio aqui de Tito. Tanto que para instituir um presbítero, ou um obreiro, um diácono, ele tem que ter inúmeras qualificações de condutas que estão dentro disso aqui. Por quê? Porque é possível, quando o Espírito entra, ter uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus. Por isso vai falar, né, que ele vai ensinar a ter uma vida sensata, justa e piedosa. Então você vai conseguir andar nessas coisas. E nós falamos aqui sobre essa vida piedosa, que é essa vida dedicada a Deus, essa vida separada para Deus, que é uma vida de santidade, e que sem o agir do Espírito nós não conseguimos ter essa vida de santidade, essa vida de responsabilidade espiritual, essa vida separada, o senso de justiça, quando alguém está, né, passando por alguma circunstância e você tem que intervir.
Então essa fala aqui para nós, que essa graça, ela nos ensina a abandonar a vida de pecado, a paixão pelas coisas desse mundo. E parece que é tão natural, né? Quantas vezes eu falei aqui para irmãos aqui que eu me lembro? Ah, pastor, eu vou beber. Eu falei, vai, filho, vem. Não sou eu que vai te convencer a parar, não. Mas eu vou sair de lá, eu vou beber. Enche a cara, se quiser. Mas 3 cultos, Jesus atropelou o careca ali, que não uma carreta. Ele tá, não vou beber mais não. Eu sabia. Eu sabia. Olha o outro na porta lá, o missionário. Tá ali também. Precisou pôr uma arma na sua cabeça, né, eu? Não precisou, não. A palavra é suficiente. Então, nós não precisamos encher de evento. Nós não precisamos trazer, né, os espetáculos do mundo gospel. Nós precisamos de Jesus, sua palavra, seu Espírito e a sua graça. É o que nós precisamos. Aleluia! E essa graça nos ensina, esse Espírito nos ensina a renunciar ao mundo. Quantos aqui não eram apaixonados pelo mundão lá fora? Pelo que o mundo oferece? Hoje, as pessoas são apaixonadas pela presença, pelo culto, pela adoração, pelo serviço missionário, pelas obras aí fora, pelo evangelismo. Mas que mudança radical, extraordinária foi essa? Amavam a balada, um boteco, e agora ama estar na presença, adoração, culto, né? Chamar a fazer missão e na hora, vamos, eu quero. É o que a graça é capaz de fazer, e a obra de Jesus na nossa vida. E viver uma vida de prudência, justiça e devoção a Deus. Aí vem o 13 e o 14 para fechar para nós essa graça maravilhosa e essa esperança de quem vai andar nesse lugar e entender essa instrução e a importância da sã doutrina para a maturidade. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que te faz, né, permanecer, perseverar em meio a cada circunstância? O cristão verdadeiro tem uma esperança. Até quando, meio ao luto, ele não deve se abater como os demais. Paulo instrui isso. Que não devemos nos abater. Que não devemos nos abater em meio ao luto. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar em meio às nuvens para buscar a sua igreja. Né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas alturas. Mas estamos com o Senhor para sempre. Aí ele fala, consolem uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses, irmão. Por quê? Porque nós temos uma esperança eterna. E isso nos motiva a permanecer fiéis ao Senhor. Independente das circunstâncias, nada vai nos abalar. E aí vem o 14, né? O qual a esperança do nosso Salvador Jesus Cristo, que vai vir, o nosso Senhor vem nos buscar, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui é o ápice, né, da questão, trazendo para nós que o Cristo, né, o nosso Senhor, Ele se entregou a si mesmo para nos livrar, né, do poder do pecado, nos remir da iniquidade, nos libertar da iniquidade, para nos santificar, né, para nos redimir. Aqui fala o texto para nos purificar para si mesmo. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente
seu. Tem a dimensão de que ele padeceu naquela cruz. Quem matou Jesus? Ele se entregou naquela cruz. Ele se doou, né? Ele foi a oferta pela minha culpa, pela sua culpa, para nos redimir, nos justificar, pagar pelos nossos erros. A dívida para com Deus não é dívida para com o diabo, como alguns pensam, que devemos alguma coisa para o diabo, não. A dívida era com Deus, e ele deu seu próprio filho para pagar pelos nossos pecados. E nos justificar diante de Deus para nos reconciliar com Deus, no qual cantamos aqui, né? E nele nós temos a redenção, a salvação, a purificação, essa obra que ele vai completar. Nós estamos no processo, até a volta de Jesus, nós estamos num processo de santificação, de luta contra o pecado. É o dia que ele voltar para nos buscar e nós subimos em um corpo glorificado. Aí já acabou essa luta diária que você tem contra o pecado. Mas até lá tem luta. Até lá temos responsabilidades. Você é salvo? Sim. Mas aí eu não preciso fazer nada, porque eu sou salvo pela graça. Precisa se esforçar todo dia em lutar contra o pecado. Se esforçar todo dia para viver essa vida de salvo. De alguém que entende o preço que foi pago e que o Cristo se entregou a si mesmo por causa das nossas iniquidades para nos remir de uma vida torta, errada, pecaminosa, manchada e condenada ao inferno, para nos fazer um povo particularmente seu, exclusivamente seu. Olha o benefício que nós recebemos gratuitamente no amado, sem merecermos nada. E ainda no pacote vem o fruto do seu Espírito, a presença do seu Espírito, os atributos dele dentro de cada um de nós, para nós nos comportarmos adequadamente nesse mundo presente. Para que esse evangelho se torne atraente na vida dos outros, se torne uma verdade na nossa vida e uma verdade aí fora. Mas eu não me importo com isso. Esse sacrifício parece que nem representa tanto assim. Será que é tanto assim? Olha o tamanho da graça, irmão. E a preocupação de Paulo é evidenciada aqui, explicando uma conduta que eles deveriam aplicar, porque essa conduta, irmão, essa vida consciente da graça que salvou, mas que também ela educa, que também ela ensina, que também ela transforma, vai combater um ensino que está arruinando famílias inteiras. E está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Por quê? Porque parece que é mais atraente aos outros. Por quê? Porque a verdadeira igreja está escondida, medrosa, não quer se posicionar, não quer assumir a responsabilidade de um salvo. E a sã doutrina, ela é essencial para a maturidade. E maturidade é comportamento cristão adequado. Maturidade é comportamento cristão de salvo. Maturidade é comportamento de alguém que entende a obra da cruz, em que Jesus se ofereceu no seu lugar, por causa da sua e da minha culpa, e verteu o sangue dele lá no madeiro, para nos transformar e nos deixar um espírito capaz de fazer isso. Ele se doou por amor a mim e a você. E qual é a resposta que nós estamos dando a esse Senhor tão maravilhoso, que nos deu essa graça tão fantástica e merecida? Pode ficar de pé. Nós vamos orar. E ele diz do 15: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. É uma luta, é uma batalha, né, na vida desse jovem pastor. Há uma instrução pesada, uma instrução direta, e que cabe a mim e a você abraçar essa responsabilidade. Ser grato pela graça recebida e merecida, que
é capaz de nos purificar e salvar, mas também eu preciso fazer algo. Eu preciso me posicionar em relação ao ministério do louvor. Pode subir a adorar o Senhor. Eu peço que os irmãos fechem os seus olhos e diante dessa palavra você possa fazer a sua reflexão. Essa palavra fez sentido no seu coração, daquilo que a sã doutrina representa, daquilo que nós precisamos refutar como falso ensino, da responsabilidade de defender o verdadeiro evangelho na prática, pontuando e vivendo um evangelho atraente aos que estão ao nosso redor, tendo uma vida justa, íntegra, santa, temente a Deus, responsável para manifestar esse reino tão maravilhoso que nós representamos. Um alto preço foi dado por mim e por você naquela cruz. Ele a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda maldade, a fim de nos libertar de todo pecado, a fim de nos purificar para si mesmo. Ele nos salva e Ele nos limpa. Diariamente Ele vai tirando cada mancha que ainda está aí. Um momento de refletir, pedir ao Senhor. Fala, Senhor, se ainda há em mim alguma coisa, Pai, que precisa ser transformada, que precisa ser abandonada, e que eu estou tendo dificuldade, Senhor, para vencer, esse Espírito tão poderoso que o Senhor colocou em mim, Pai, para me fazer crer em quem Tu és, ajuda a vencer essa prática, ajuda a vencer meus medos, ajuda a vencer aos vícios, a mentira, ao engano. É olhar para dentro, fazer uma autoanálise e falar, Senhor, eu não estou tendo força, Pai. Eu não consigo ter uma vida decente, uma vida honesta. Eu não consigo ter uma constância de oração, Senhor. Eu não consigo ter uma constância na leitura, uma vida cristã, Senhor. Eu não consigo me afastar da roda de amigos. É o momento de você abrir o seu coração, falar, Senhor, tudo isso que eu aprendi hoje, que essa graça ela é capaz de salvar, mas é capaz também de me purificar, é capaz também de me libertar, de me transformar. Senhor, opera isso na minha vida. Fortaleça, Senhor, o meu espírito a te obedecer, Senhor, a fazê-lo prioridade na minha vida. Comece a falar com o Senhor, amado. Comece a fazer a sua súplica, a sua oração. O Ministério do Louvor vai estar adorando aqui. É o momento de você falar com o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, quiser uma oração aqui à frente, pode sair do seu lugar também. Não fique constrangido com relação a isso. Eu vou estar orando, nós vamos adorar e depois vamos orar se alguém quiser oração. Senhor amado, nós estamos aqui nesta manhã na Tua gloriosa presença. A Tua palavra, Senhor, foi lida e nós podemos ver, Senhor, a dificuldade, Senhor, que os nossos irmãos, Paulo, Tito, responsáveis pela sã doutrina, pelo verdadeiro evangelho, enfrentavam. Aquilo que eles estavam repudiando ali como um falso ensino, para trazer uma fé sã, uma fé sadia à igreja, uma fé responsável, que compreende a graça que nos salva imerecidamente, mas que também essa graça nos dá uma conduta íntegra, um estilo de vida, Senhor, de um cristão genuíno, verdadeiro, Pai, com um comportamento totalmente transformado, regenerado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Ajuda-nos, Pai, a compreender e a nos portar de tal maneira. Fortaleça o nosso espírito, Senhor. Dá-nos um coração obediente à Tua voz, ao Teu direcionamento, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a exalar o bom perfume de Cristo, a sermos cartas vivas aí fora, a tornar o Evangelho atraente às pessoas pela nossa conduta, Pai. Para que no momento oportuno as palavras
confirme a nossa vivência, confirme o testemunho de vida que nós temos, um estilo de vida de devoção, de responsabilidade, de amor ao Senhor, Pai. Quebranta os nossos corações, faz-nos, Senhor, apartar-nos do pecado que nos rodeia, a renunciar à vida de iniquidade, às paixões desse mundo que tão influenciam, Senhor, a vida das pessoas. Ajuda-nos a estarmos satisfeitos na Tua presença, ajuda-nos a estarmos satisfeitos com a Tua palavra, a ela ser um alimento que necessitamos todo dia. Chama a nossa atenção do secreto, Senhor amado. Tira-nos da comodidade, da irresponsabilidade, da incredulidade, Senhor. Ajuda-nos a vencer a carne, aos principados, às potestades que nos rodeiam e talvez nos prendem. Ajuda-nos a viver essa vida íntegra na Sua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.